Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos Família Eletrônica Fácil! Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de Arduino, microcontroladores, design de placas e muito mais. E hoje, essa aula aqui é para você que tem dificuldade com os transistores PNP e também com o dimensionamento do danadinho do nosso querido resistor de base dos transistores bipolares. E aí, você já teve dificuldade com esses caras aqui? Ainda isso embaraça as ideias, isso te traz uma dificuldade muito grande no mundo eletrônico? Então faz o seguinte, fica até o final desse vídeo que você vai aprender tudo isso daqui de forma show de bola. Beleza? Vamos nessa! Claro, meus queridos, recado rápido aqui para vocês. A partir de segunda-feira, agora dia 23 de novembro, de 23 de novembro ao dia 30 de novembro, acontecerá a Black Week do curso de Eletrônica Fácil com uma inscrição simplesmente show de bola que você não pode perder, com o melhor valor até o final do ano de 2020, com 20% de desconto na inscrição do nosso curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Então, se você quiser garantir a sua matrícula, fica atento do dia 23 ao dia 30 de novembro na Black Week com cupom de 20% de desconto para você aproveitar e entrar para essa família incrível chamada Família Eletrônica Fácil, tá bom? Os links estão aqui na descrição do vídeo, já faz a sua pré-inscrição, tá bom? Fechou? Vamos lá! Pessoal, então é o seguinte, o nosso desafio tem aqui então um circuito eletrônico com um transistor PNP. Transistor PNP, a seta penetra no transistor. Transistor PNP, a seta penetra, a seta está tocando no transistor. Se for NPN, a seta não penetra, seta sai do transistor, tá bom? Beleza. Transistor PNP. Se a gente tem aqui então um transistor PNP, o emissor é positivo, a base deve ser negativa e o coletor deve abrigar a famosa carga que ele irá controlar. Fechou? Bom, então emissor positivo da fonte que vai alimentar a carga e a fonte deve ter a mesma tensão que a carga vai usar para trabalhar. Nesse caso aqui, um motor que vai trabalhar com 5 volts e 80 mA de corrente. Fechou? E o transistor PNP, para você trabalhar como chave de forma top de linha, a base deve ser negativa em relação ao emissor. Quando a base for negativa em relação ao emissor, ele trabalha como chave fechada e liberará a corrente para que o motor funcione. Quando a base for positiva, o que vai acontecer? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um microcontrolador, você tem lá o Atmega 328P da placa Arduino, um PIC e tal, enfim. E você tem aqui um microcontrolador que está mandando no seu pino 12 5 volts, tá bom? 5 volts é negativo em relação ao emissor aqui que está com 5? Não, eles têm a mesma tensão. Então o transistor não vai ser polarizado corretamente, não vai trabalhar como chave fechada. Pelo contrário, ele vai trabalhar como chave aberta e a carga será desligada. Quando ele mandar nível 0 aqui, ó, 0 volts, que é o nosso negativo, 0 é negativo em relação a 5 aqui no emissor? Com certeza, então aí o negativo ativa a base do transistor e faz com que ele circule aqui a corrente do emissor para o coletor e a carga funcione com sucesso, tá? Então a diferença do NPN para o PNP é que o PNP ele precisa de negativo na base em relação ao emissor para funcionar. Então você ativa ele com negativo na base, ele funciona com 0 na base, não com 1. O NPN, a base tem que ser positiva em relação ao emissor, aí você ativa com nível 1. É só essa a diferença, o resto eles são super semelhantes, tá bom? Bom, mas vamos lá, passo número 1. Para você calcular o resistor de base, então para esse transistor PNP funcionar com sucesso, com seus terminais emissor, base e coletor, vamos lá. Você deve saber a corrente da carga que está no coletor, tá bom? Carga, coletor, todas começam com C, carga sempre no coletor quando trabalho como chave, tá? Então olha lá, corrente da carga aqui desse motor 80 mili,
você já sabe. Pegou a carga, olhou ali, tá, ó, vê o datasheet, 80 mili, beleza. Então você sempre vai saber a corrente da carga. Se você não souber, quantos volts trabalha a carga? Por exemplo, 24 volts. Uma solenoide 24 volts, você pega, alimenta com 24 volts, amperímetro, insere e descobre a corrente. Tá bom? Então, passo número 1, saber a corrente da carga. Já deixa aqui para mim nos comentários, saber a corrente da carga, tá? Passo número 2, vai escolher um transistor para controlar essa carga aqui. No caso, eu escolhi um BC558, letra B. Cuidado, o B é diferente do A, que é diferente do C, tá? Por quê? A diferença da letrinha que vem depois do código aqui é o ganha, quantas vezes ele consegue amplificar a corrente elétrica, tá? Que vai entrar ali na base e tal, com valor bem baixinho, e depois vai ser amplificada lá no coletor, ok? Mas vamos lá, então eu escolhi esse cara porque a corrente do coletor dele é de pelo menos 100 mA, é mais do que vai circular por ele, então tá tudo bem, fechou? Bom, então ele suporta 80, passo número 2. Ganho do meu transistor, vai no datasheet e pesquisa pelo HFE. O HFE é o ganho do transistor, quantas vezes ele consegue amplificar a corrente bem pequenina na base para controlar a corrente do coletor, para tornar ela o acionamento da corrente do coletor, para tornar possível que com um baixo sinal na base, que é o terminal que comanda o transistor, eu consiga ligar uma carga de uma potência maior lá no coletor, tá bom? É o famoso registrinho. Quanto maior a corrente da base, maior do coletor. Quanto menor a corrente da base, menor a do coletor, tá? Bom, olhou lá BC548B, ganho do mínimo ao máximo. Nesse caso aqui o B é de 200 a 450. Qual que eu escolho? Por fator de segurança, vulgo fator de cagaço. Deixa a hashtag fator de cagaço aí nos comentários. Você usa o mínimo porque, independente da curva característica, é a certeza que você vai ter esse ganho aqui lá no seu transistor no momento que ele tiver que ativar a carga e funcionar com sucesso. Pelo menos 200, tá? Passo número 2, escolher o ganho mínimo. Passo número 3, calcula a corrente da base. Pelas análises do transistor, a corrente do coletor, que vai ser a corrente da carga, é a corrente da base vezes o ganho. Se eu quero achar a da base, porque eu tenho do coletor e tenho do ganho, pego o ganho e passo dividindo no coletor. Então, o coletor dividido pelo ganho é a corrente da base. Então, a corrente da base é 80 mili, que é do coletor, da nossa carga, dividido pelo ganho, que é 200. 80 por 200, 400 microampere. Não erre, aqui eu tenho 80 mili, que é 10 a menos 3, dividido por 200. 80 mili dividido por 200 deu apenas 400 microampere. Ou seja, a corrente que vai vir aqui na nossa base é de apenas 400 microampere. É uma corrente que o microcontrolador que está controlando esse cara fala assim, ó: obrigado, Deus, por essa corrente ser mínima e o meu esforço elétrico ser quase zero. Tá bom? Deixa aí a hashtag muito obrigado, só para ajudar o transistor a agradecer esse dimensionamento show de bola, tá? Vai vir aqui então os 400 microampere. 400 microampere é a corrente necessária a circular na base para controlar a corrente de 80 mili aqui no coletor, tá? No transistor PNP, como que funciona a circulação das correntes? Vem comigo que você passa de ano. A corrente ela sairá da fonte, ela entra no emissor. Lembra sempre que a seta indica a entrada ou a saída da corrente do transistor no valor total, tá? Então a corrente vem aqui, entra no emissor, a seta está falando a corrente entra aqui, meu querido. Então toda a corrente vai entrar aqui, sairá um pouco na base e sairá um pouco no coletor. Fechou? Tranquilo? Então vem 80 mili, tá bom? Os 80 mili da carga vão ter que vir aqui e os 400 micro também. Então o próximo passo, que é o passo 4, é calcular a corrente total, que é a corrente do emissor. Como que você calcula a corrente total? É o que vai sair aqui na base e é o que vai sair aqui no coletor. Então você soma 80 mili com 400 micro, 80 mili com 400 micro dá 80,4, 80,4 miliampere. É por isso que em muitas literaturas fala assim, ó, quando você trabalha o transistor como chave, a corrente do emissor é quase a do coletor, que é quase a total. Né? De 80 para 80,4 não muda muito,
tá? Bom, então entrou corrente total aqui. Quando mandou negativo, dividiu na base, dividiu no coletor. Fechou? Então entra total no emissor, sai da base, sai do coletor. Veja que daí quando sair pelo coletor, volta para o negativo da fonte. Quando mandou nível 0, 0 não é negativo, é como se estivesse ligando aqui também, ó. Então a corrente sai, o total vem, divide aqui e volta para a fonte de novo. Tá bom? Beleza? Passo número 5. Você precisa saber a queda de tensão entre o emissor e coletor. Lembra sempre, toda ação tem uma reação. A ação de circular uma corrente do emissor para a base gera uma reação, que é a queda de tensão. Circulou corrente do emissor para a base, queda de tensão no sentido contrário, tá? Então é do emissor para a base, tá bom? Aliás, aqui da base para o emissor, né? Então corrente do emissor para a base, seta apontou no sentido contrário. Então aqui vai surgir uma tensão chamada VEB, que é a tensão entre o emissor e a base, tá bom? Tensão entre o emissor e a base. E aí você vai ver lá no datasheet do BC548 qual é esse valor quando ele vai estar em saturação. Vai estar ali entre 0,5 e 0,7, tá? Ok? Como aqui a gente tem um PN, o PN é como se fosse um diodo. Então é por isso que a tensão aqui geralmente gira em torno de 0,7, tá? Muito bem, entendido isso, que vai ter uma queda aqui, a corrente vai circular daqui para cá, então eu vou ter 5 volts, perdeu 0,7 que você viu no datasheet, e aqui vai sobrar o resto. 5 perdeu 0,7 e o resto fica aqui. 5 perdeu 0,7, quanto fica aqui no VRB, tensão do resistor de base? Fica quanto? 5 menos 0,7, 4,3. Então a tensão do resistor de base é 4,3 volts. Fechou? Sabe a tensão, sabe a corrente, pela lei de Ohm, hashtag lei de Ohm, você calcula a resistência. Resistência de base, passo número 6, tensão dividido por corrente. 4,3 volts dividido pelos 400 microampere. Lembra que o 400 micro é 10 a menos 6, tá? 4,3 dividido por 400 micro, 10.750 ohms. É o famoso 10K, quase 11K, tá bom? Então você poderia colocar um resistor aí de 10K na base, que com certeza ele funcionaria de forma show de bola, tá bom? Como o motor aqui, então ela é uma carga indutiva, né? A gente coloca um diodo em antiparalelo com ele, um diodo de alta velocidade, porque quando ele vai ser desligado, ele gera uma F100, que é a famosa força contra-eletromotriz, num sentido contrário ao sentido natural que ele foi energizado. Aí esse diodo entra em condução e essa força contra-eletromotriz vai passar a ter um valor limitado a 0,7 volts, que é a tensão de condução desse diodo. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, show de bola. Tá bom? Foco de hoje, cálculo do resistor de base, entendimento como funciona esse cara aqui de forma show de bola, meta cumprida com sucesso. Vale o seu like, a sua inscrição aqui na Eletrônica Fácil e é claro que, se você quiser aprender eletrônica do zero, se você é iniciante, quer aprender do zero, tudo isso, mais um pouco, com teoria, simulação e prática, num curso maravilhoso, acessa o link da descrição aí e aproveita do dia 23 ao dia 30, a Black Week do curso de Eletrônica Fácil com 20% de desconto, somente nesses 7 dias. Depois, o preço volta ao normal. Tá bom? Um abração do professor Rodolfo, tamo junto, fiquem com Deus, valeu e até mais!